Em julgamento em que Eduardo Bolsonaro foi condenado a 4 anos e 2 meses em regime semiaberto, Alexandre de Moraes soltou vídeos que viraram prova contra o próprio Eduardo. O que antes era discurso para inflamar a bolha bolsonarista, agora virou munição no processo. Vamos lá, pode soltar. Não, o anterior. Primeiro, se eu estiver cometendo algum crime aqui nos Estados Unidos, Moraes está acusando os Estados Unidos de proteger um criminoso. Segundo, por que ele não usa os canais oficiais, me manda a carta rogatória? Porque ele está com medo de levar um sermão, de novo, do DOJ, que é quem recebe esse tipo de expediente aqui nos Estados Unidos. E entrando no mérito da coisa, é impossível cometer o crime de coação, porque ele está dizendo que a Magnitsky, Tarifa e outras ações da administração Trump, né, são porque eu comandei eles para tentar livrar meu pai da cadeia, o que é um absurdo, né? Eu nunca trabalhei pela absolvição do meu pai, eu trabalho pela anistia ser votada por um Congresso livre das ameaças de Alexandre de Moraes. Então, como crime de coação exige um meio ilícito, e a Magnitsky não é um meio ilícito, é um meio legal aqui dos Estados Unidos, e um instrumento que esteja à minha disposição, e a Magnitsky eu não assino, né? Nem Tarifa eu assino, quem assina isso é o Trump e o secretariado dele. Então, notoriamente, esses são crimes que não competem a mim, eu jamais poderia estar sendo acusado por isso. Então, o que está acontecendo de verdade? Moraes está usando a política dentro do tribunal para limar a possibilidade que a direita tenha uma maioria no Senado ano que vem, e no mais eu posso garantir, daqui nós não vamos parar, não vamos precipitar e não vamos retroceder. Nós venceremos. Não há dúvida do total conhecimento da acusação, só que do total desconhecimento do direito penal, que no artigo 29 diz que quem de qualquer forma concorre para os crimes responderá na medida de sua culpabilidade. Para o direito penal do réu, se alguém determina ou compra uma arma para matar outro, só responde quem matou, não quem instigou, induziu ou auxiliou. Isso é uma norma básica prevista no artigo 29 do Código Penal. Não há, como eu disse, não há nenhuma dúvida, volto a insistir, sobre o conhecimento do réu. Aqui, novamente, em outra entrevista, uma série de entrevistas, o réu também se manifesta. Vamos lá? Podem soltar. Uma ilegalidade feita pelo Moraes e pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, né? E para reforçar o quanto justo que foi a aplicação da Lei Magnitsky contra esse violador de direitos humanos, né? Vale lembrar que não só ele, aquele que me acusa também está diretamente envolvido nos fatos no qual agora eu virei réu, né? Estou falando especificamente do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, porque ele também foi sancionado com a perda do visto norte-americano, e agora eles, né, Gonet junto com Moraes, não se declaram impedidos e colocam adiante uma acusação fajuta contra mim. Por que ela é fajuta? Porque o crime de coação ele tem 2 requisitos. Um é uma ferramenta à minha disposição. Como o próprio Moraes falou aqui, a lei Magnitsky, né, é o que justifica, é o meio de... Aqui vai repetir tudo, mesma coisa, mas aqui muito claro, então, que tem o total conhecimento das acusações, acompanhou o processo e simplesmente se evadiu para não ser citado pessoalmente. Com relação à minha decisão de ficar aqui, eu tentei ser o máximo racional possível, né? Deixar de lado emoção, paixão, porque isso tudo inevitavelmente acaba envolvendo família, esposa e etc. Mas eu fui na linha aí do que o Salles falou. Onde é que eu sou mais útil? Né? Onde é que eu sou mais imprescindível? É aqui nos Estados Unidos. Né? Aqui quando eu chego, né, com todo respeito aos demais parlamentares, não é um deputado federal do Brasil que está chegando, é o Eduardo, né? O Eduardo que participou do CIPEC, é o Eduardo que já foi não sei quantas vezes lá no Mar-a-Lago, que já jantou umas 3 vezes com o Trump, é o Eduardo que conhece o Jason Miller, que fala com o Steve Bannon. Então a gente chega aqui com uma credencial de relacionamento pessoal, e isso de fato só eu consigo fazer. Se eu retorno ao Brasil e o Alexandre de Moraes, né, amanhã acorde de mau humor e queira pegar meu passaporte, acabou. Não tem como você fazer uma reunião na Casa Branca por videoconferência. Pronto, né? Não existe como você substituir... Ótimo, Então, aqui, novamente, o porquê se evadindo e em nenhum momento fala de alteração do domicílio. Essas falas todas, além de afastarem as preliminares, já são todas confissão do próprio crime. Mas afasto, portanto, todas as preliminares levantadas
pela defesa. Então, Eduardo, estamos aqui na Casa Branca, a gente obviamente não pode filmar lá de dentro, mas acabamos de sair, de passar basicamente o dia inteiro em reunião hoje, e eu acho que vale a pena a gente explicar para as pessoas o que é que a gente faz aqui, né? Porque muita gente não sabe o que você está fazendo aqui, acha que você está a passeio, que a gente está a passeio, e eu acho que vale dizer o que é que a gente vem fazer aqui. É tomar chá com Trump, é tomar café com Trump? Olha, pode ter certeza que não é turismo, né? Inclusive, eu acho que foi um grande tiro no pé essa tentativa de confiscar o meu passaporte e me obrigar a ficar 100% do tempo aqui nos Estados Unidos, porque agora eu estou 24 horas por dia focado nessa missão. E a nossa missão é trazer verdades para cá, trazer os fatos, trazer você que vai para a Avenida Paulista, né, essa foto, ou de você de Copacabana, para a gente mostrar que não é uma coisa sobre Bolsonaro tão somente. É sobre todo um país, mais de metade do país clamando por liberdade. Então a gente leva fatos, a gente encontra com diversas pessoas, e essa é a construção política necessária para que a gente chegue no resultado que a gente espera, né, que é realmente botar um freio nas pessoas que há muito tempo estão rasgando a Constituição e não tem qualquer tipo de limite, né? Responsabilizar. Eu acho que muitas vezes as pessoas ficam perguntando, mas cadê? Vocês se reúnem aí, mas e aí, cadê as sanções? Só ouço falar, não sei o quê. Então é importante que as pessoas entendam que aqui é um processo sério, né? Hoje a gente trouxe aqui um calhamaço desse tamanho, com as decisões do Alexandre todas traduzidas de forma juramentadas, a explicação, a jurisprudência para as medidas que são tomadas, quais foram os indivíduos que tiveram seus direitos violados, de que forma. Então é um processo. E a Casa Branca não é a casa da Mãe Joana, não é? A gente não toca a campainha ali. Trampão, sanciona aí o Xandão pra gente. Então, vejam, responsabilizar, que eles colocar um freio de arrumação na justiça brasileira, e os documentos que levaram demonstrando que não se trata de manifestação, trata sim de todos os atos executórios para uma sequência de crimes em concurso, em crime continuado, para coagir o judiciário brasileiro. Nesse vídeo, ele vincula a cessação da aplicação de sanções ao livramento de seu pai. Podem colocar, por favor. Se Bolsonaro for condenado, eu acho capaz demais que o Trump, por exemplo, se ele recebesse essa notícia no meio dessa coletiva de imprensa, dele entrar no Salão Oval e começar a tomar medidas. E aí sim não vai ter mais volta. Aí as autoridades brasileiras vão querer uma segunda chance e vão pouco se importar com a sua foto que vai sair no jornal, não, isso é demonstração de fraqueza, porque visto, você consegue reverter do dia para a noite. Lei Magnitsky, não. As autoridades brasileiras, elas estão brincando com fogo. Não digam depois que eu estou ameaçando, eu estou alertando. E por acaso, enquanto eu fazia alertas, e muitos faziam chacota comigo, com Paulo Figueiredo, mas tudo se verificou. Falamos, vão perder vistos, perderam. Dizemos, será aplicada a Lei Magnitsky, foi aplicada a Lei Magnitsky. Agora, estamos mais uma vez alertando do que está por vir. Não por querer, né, o melhor para certas autoridades brasileiras, mas para evitar o prolongamento do sacrifício, para evitar que as pessoas fiquem mais tempo presas injustamente, pessoas que não deveriam nunca sequer ter sido colocadas embaixo de investigação. Olha só a situação. Eduardo Bolsonaro passou meses falando, gravando vídeo, dando entrevista, se gabando de reunião nos Estados Unidos, dizendo que não estava a passeio, que tinha relação com gente ligada ao trumpismo, que levava documentos, que articulava pressão contra autoridades brasileiras. Agora, quando essas falas aparecem dentro do processo, vem a tentativa de dizer que é perseguição. Mas espera lá, ninguém obrigou Eduardo a falar. Ninguém editou o pensamento. Ele mesmo aparece dizendo que estava nos Estados Unidos porque ali seria mais útil. Ele mesmo fala de sanções, de perda de visto, de Lei Magnitsky, de reunião, de Casa Branca, de articulação política. Ou seja, o que antes era usado como propaganda para inflamar a base bolsonarista, agora virou prova contra ele. E aí entra o ponto principal. Liberdade de expressão não é salvo-conduto para tentar constranger o judiciário brasileiro usando força estrangeira. Uma coisa é criticar ministro, criticar tribunal, fazer oposição. Outra coisa bem diferente é bater na porta de outro país para tentar criar pressão externa contra instituições do próprio Brasil. Isso é gravíssimo. Porque não estamos falando de uma discussão qualquer de internet. Estamos falando de um deputado federal brasileiro eleito pelo povo brasileiro, atuando fora do país para enfraquecer a soberania nacional e tentar beneficiar politicamente o próprio grupo familiar.
E o mais irônico é que Eduardo tenta se defender dizendo: "Eu não assino a Lei Magnitsky." Só que Moraes rebate exatamente isso. No direito penal, não responde apenas quem executa diretamente o ato. Quem incentiva, auxilia, articula ou concorre para o crime também pode responder na medida de sua participação. No fundo, o bolsonarismo está preso numa contradição. Quando quer mobilizar a militância, posa de poderoso, diz que tem trânsito internacional, que fala com Trump, que conhece Steve Bannon, que leva documentos, que pressiona. Mas quando a justiça junta tudo isso, aí vira vítima, vira perseguido, vira não fui eu. A verdade é simples: Eduardo Bolsonaro falou demais. Tentou vender força política para a própria bolha, mas acabou entregando um roteiro completo do que estava fazendo. E agora o recado é claro: quem ataca a democracia brasileira de fora do país também pode ter que responder aqui dentro.